mobilidade. No dicionário, capacidade ou facilidade de se mover. Para as cidades, um grande desafio que precisa ser superado em todas as partes do mundo. Aqui em Caxias do Sul, o sistema de integração da mobilidade é estudado há mais de 15 anos e nos últimos 4 é posto em prática. No Rede de Olhares de hoje, você vai ficar por dentro dessas mudanças aqui, principalmente no centro de Caxias do Sul, e que afetam a vida principalmente de quem utiliza essas vias. Mobilidade urbana, alternativas para ir e vir, esse é o tema do Rede de Olhares de hoje. E no armazém de hoje tem ela, Caroline Dallagnol, tudo bem? Olá, Roger. Olá a todos que nos assistem aqui pela UX TV. O armazém de hoje é histórico. Nós vamos relembrar o maior festival de música que marcou a história. Reuniu mais de 450 mil pessoas. No armazém de hoje também, você vai entender o que o DA de História da Universidade de Caxias do Sul tem a ver com tudo isso. E para a gente ficar por dentro dessas mudanças que vêm ocorrendo no centro de Caxias do Sul, a gente vai fazer um giro pelos principais pontos que vêm recebendo as obras. E a gente vai começar pela Rua Sinimbu com o repórter Matheus Guarese. Aqui na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, as obras são para a concretagem do corredor de ônibus. O trecho em manutenção se estende da Rua Feijó Júnior até a Doutor Montauri. A obra completa prevê a pavimentação do corredor até a BR-116 e a previsão para o término são 9 meses. Com isso, as linhas de ônibus sofrem alteração. Nós conversamos agora com o coordenador de transporte urbano da Visat, Anderson Castilhos. Anderson, explica pra gente então quais são essas alterações nas linhas aqui na Sinimbu. Na Sinimbu, basicamente, as linhas da região sul, elas dobram, os ônibus vêm pela 18 do Forte e dobram na Visconde de Pelotas. Então a maioria das linhas que vem por ali, ela está dobrando ali para evitar esse trecho de obras, tá? Mas a região que vem do lado leste da cidade permanece igual. A gente não quis fazer muita mudança de linhas aí para não prejudicar aí o nosso cliente usuário. E o quanto essa obra é importante para o transporte público aqui da cidade de Caxias? Essa obra ela vai gerar para nós uma agilidade de pontualidade muito grande, né? Que quando tiver ela toda pronta e as estações de embarque operando, ela vai causar uma agilidade muito grande aqui no nosso transporte, vai melhorar bastante a pontualidade dos nossos ônibus. Obrigado, Anderson. Mais informações então você confere no site da Visat, e a Secretaria Municipal de Trânsito orienta os motoristas a evitarem a Rua Sinimbu. As alternativas são as ruas Bento Gonçalves e Ernesto Alves. Para aqueles que têm como destino outros pontos fora da área central de Caxias, podem usar então as perimetrais. Aqui na área central tem uma outra rua que está em obra, e quem traz essas informações é a repórter Caroline Dallagnol. Caroline. As obras do corredor de concreto na Rua Pinheiro Machado continuam. Há 30 dias, os trabalhos se concentram no trecho entre as ruas 13 de Maio e Guia Lopes. Com as alterações, o estacionamento segue bloqueado. Já os cruzamentos interrompidos são nas ruas Venâncio Aires, Andrade Neves e Guia Lopes, sendo possível retorno na Rua Alfredo Chaves. A previsão para essa nova etapa é de 45 a 60 dias. Aqui do meu lado está a Sandra, que pega ônibus sempre na Bento Gonçalves, mas com todas essas alterações, está pegando ônibus na Rua Andrade Neves. Sandra, qual é a tua opinião sobre todas essas novas mudanças aqui, tanto para o transporte quanto para as obras mesmo? Eu acho que eles deveriam agilizar, porque o transtorno está grande, né? Eu estou chegando todo dia atrasada no meu serviço, ou começo 40 minutos antes, ou chego 10 minutos atrasada, por causa das obras que está muito demorada. E quando chove, existe o transtorno de tu sair de uma rua para outra? Bastante, bastante, e a gente tem que atravessar até no meio das obras para poder pegar um ônibus, que não tem, está todo bloqueado. Muito obrigada. O novo trajeto do ônibus desce pela Avenida Júlio de Castilhos, vem até a Andrade Neves e pega Pinheiro Machado. Já os ônibus que vêm da Rua Bento Gonçalves vão até a Rua Vereador Mário Pesce e depois entram na Rua Pinheiro Machado. Voltamos ao estúdio. É com você, Roger. Enquanto isso, Beraldo, eu quero saber essas obras que a gente viu agora acontecendo, né?
aqui em Caxias do Sul tem acontecido no ritmo, de acordo com o cronograma, elas vão ficar prontas até o final do ano? Como é que vocês têm acompanhado? Bom, boa noite a todos, né? Bom, em princípio está sendo cumprido um cronograma, né? Desde que a Secretaria de Planejamento está fazendo, né? Está sendo cumprido. Existe também algum retardo em alguns pontos pontuais, né, que são mais coisas que não estão atrapalhando o cronograma normal da obra. Ela está sendo feita em etapas, né, são em etapas para evitar o transtorno maior de mobilidade, tanto dos pedestres como dos veículos, né? Então, ela está sendo feita em etapas, fugiu um pouco das expectativas, realmente, as trancadas que deram nos cruzamentos. Essas fugiam um pouco dentro daquilo que nós estávamos esperando, né? Mas, com o passar do tempo, isso aí vai ser normalizado, é uma questão de tempo, né? Então, a gente pede para a população, principalmente, como já foi falado aí na reportagem, né, os caminhos alternativos. Então, o que a gente pode dizer, como gerente da Escola Pública de Trânsito, a gente pode muito bem dizer assim, pessoal, antes de sair de casa, planejem o percurso. Façam uma leitura. Todos os órgãos da imprensa estão trabalhando em cima disso. A divulgação de todos esses dados, enfim, áreas de congestionamentos, áreas que estão bloqueadas, está livre isso aí, né? É disponibilizado para todo mundo. Então, a gente pede, se organizem no sentido de qual é o melhor percurso, aonde eu vou ganhar tempo. Evitar as áreas que mais têm problema de mobilidade. Tá certo. Estela Mares, a gente sabe que por causa dessas obras o trânsito complica um pouco, engarrafa. É uma fonte também que gera muito estresse por parte dos motoristas? Com certeza, é uma fonte muito geradora de estresse e a gente observa muito um somatório de estresse também. Independente, né, do trânsito, as pessoas já saem de casa atrasadas, já saem de casa com problemas, já chegam no seu trabalho, voltam do seu trabalho com dificuldades que enfrentaram no dia a dia e esse somatório de estresse causa, né, normalmente na pessoa uma sensação de que ela vai ter uma crise, né, uma crise de fúria, como a gente tem visto muitos motoristas muito nervosos, com muitas dificuldades de enfrentarem. Então, a maior sensação que realmente tem que ter um motorista nesse momento é que ele pare, que ele pense e avalie, como o Beraldo disse, todos os caminhos e, principalmente, que ele se pergunte qual é a melhor via alternativa para mim nesse momento para não gerar mais estresse, porque o dia a dia já causa estresse no ser humano. Secretário Canal, Carlos Barbosa é menor do que Caxias, né, comparativamente, mas como um município menor, como vocês têm trabalhado essa questão da mobilidade? Que tipo de estudos vocês têm feito também no município de vocês para não chegar, por exemplo, num ponto de um número maior de veículos por habitante? Enfim, o que vocês têm desenvolvido no município? Bem, boa tarde a todos. A realidade é outra, né? O município é bem menor, mas o estresse existe lá também. Porque, claro, tu sair de um bairro de Carlos Barbosa para ir até o centro, no teu escritório ou numa empresa para trabalhar, tu leva 5 minutos, mas a pessoa estava acostumada com 2 minutos. Nós temos, para vocês terem uma ideia, Carlos Barbosa tem em torno de 8.000 residências e temos 18.000 veículos. Então, isso é 2 veículos por residência, né? É um nível alto. E a nossa cidade cresceu em torno da estação férrea, como todas essas cidades que contornavam as estações férreas. E as ruas são as mesmas de 50 anos atrás, que tinha 2 ou 3 carros. Hoje tem 18 e não tem nem como tu alargar. Assim como acontece aqui em Caxias também, né, Beraldo? Hoje o número é de 1 carro por habitante, isso? Crescendo. A frota de Caxias, considerando o mês de janeiro desse ano, é 288 mil veículos. A nossa taxa de motorização é a faixa de 1,6. Então, a grosso modo, né, cada 3 pessoas, 2 têm um tipo de veículo em Caxias. Agora, só fazendo um parênteses nisso, né, a gente tem que entender um pouco de Caxias. Eu sempre gosto de fazer essa parte, né, fazer uma retrospectiva pequena, mas é importante. Em 1970, aqui em Caxias, não tinha mais do que 5 mil veículos registrados. Hoje tem 288 mil.
Só para nós termos uma noção do tamanho da nossa cidade. Por isso que eu digo, vamos parar de pensar Caxias como uma cidade pequena do interior. Nós somos a 34ª frota no Brasil, considerando os 5.571 municípios. Então, eu acho que só isso já nos diz a grandeza da nossa cidade. Sem contar a que a gente chama a frota flutuante, que seriam os veículos oriundos de outras cidades que permanecem aqui, que utilizam as nossas vias. A Rua Sinimbu, que nem o secretário falou, a nossa Rua Sinimbu aqui em Caxias, ela tem mais de 100 anos. Há 100 anos tinha carroças, cavalos, enfim, charretes e tudo mais. Hoje não tem mais espaço para nada e a rua continua a mesma. Então, esse problema de mobilidade nos remete ao transporte coletivo também, transporte de massa, a bicicleta também como um meio de transporte, um meio de lazer, mas nós temos que procurar meios alternativos. Porque a cidade está aí, gente. Não adianta, nós não vamos poder apagar do mapa Caxias e fazer uma nova. Nós temos que nos adequar a uma realidade. A realidade, o que é? A nossa prefeitura, ela está investindo maciçamente nesse projeto de sistema integrado de mobilidade. E a gente acredita que seja uma das soluções, não a solução total, mas uma boa parcela dela, com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, Beraldo, vamos às ruas de Caxias do Sul. A nossa equipe de reportagem foi às ruas descobrir o que o pessoal pensa a respeito desse sistema de mobilidade que está sendo implantado aqui. O resultado a gente confere agora. O que o senhor está achando dessas obras que estão acontecendo aqui no centro? Acho que vai ficar boa, né? Vai melhorar bastante o trânsito aí. Tá um caos, mas tem que fazer para melhorar, né? Não adianta. Em parte é ruim por causa do trânsito, mas em parte é bom por causa que não adianta. Tudo é questão de viabilidade, né? Tem que fazer. Ruim. Por quê? Tem que atravessar a rua por aqui. Tá meio complicado, né? Porque é um transtorno toda hora em horários de movimento. Acho que devia ser mais organizado isso. Para a melhoria tá muito bom, né? Tá interessante e acho que deve continuar. Só dá um pouco de transtorno, né? Para os trânsitos pedestres, né? Mas eu acho que tá legal, sim, tá muito bom. E como pedestre, você acredita que isso causa transtorno também? Toda mudança traz um pouquinho de desconforto, né? Então a única coisa que o pedestre tem que ter é atenção com os semáforos e nos locais que eles deixaram dispostos para fazer a travessia, né? Mas como tudo tem que ter cuidado. Faz quase um ano ali na Pinheiro Machado que está assim, e aqui também. Por que eles não fazem um pouco por vez? Muito bem, a gente ouviu a opinião, né, Beraldo, de algumas pessoas, enfim, que estão utilizando a via. A última pessoa da enquete, ela perguntou, por que não é feito um pouco por vez? Agora está sendo feito na Pinheiro Machado e também na Rua Sinimbu. É uma estratégia, de repente, para acelerar essa obra? Com certeza, né? Não adianta a gente fazer muito, porque senão fica uma obra muito demorada. Então, é abertas várias frentes de trabalho, né? Para conseguir, num pequeno espaço de tempo, né, se concretizar. Vou pedir só emprestado aqui o seu microfone um pouquinho, que eu quero falar com o Samuel aqui da Visat também. Tudo bem? Tudo. Samuel, como é que tu vem percebendo, principalmente agora no período de obras, esse comportamento do motorista no trânsito? Você que está cotidianamente também. A questão para nós, assim, até na questão do estresse, sabe, não muda, não influencia tanto. Hoje o motorista da Visat, ele é treinado, hoje ele é preparado para trabalhar nesse tipo de situação. Tanto que hoje a empresa ela investe muito na direção defensiva. Destaco aqui até o trabalho da Fundação Visat. A Fundação Visat ela faz um trabalho extraordinário visando a saúde, o bem-estar do motorista, tudo para que ele não sofra essa situação do estresse no trânsito. Hoje eu posso dizer o seguinte, quem sofre mais essa situação é o nosso cliente, a questão da pontualidade. Como a moça relatou ali, uma cliente nossa ali, ela relatou a questão do atraso. Infelizmente, assim, a questão do atraso não é culpa da empresa, não é culpa do motorista. A gente quer saber também a opinião dos motoristas nas ruas de Caxias do Sul, que a gente confere agora, na segunda parte da enquete. Você acredita que vai ser benéfico para a cidade? Eu creio que sim, tomara, né? É o que a gente espera. Acho que é interessante para a cidade, dificulta um pouquinho para o motorista, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tá trancando um pouco o trânsito, né? Tá bem complicadinho. Tá dando bastante transtorno. Mas é necessário. Parece que resolveram fazer tudo de uma vez só, né? Então o nosso trânsito está um caos. Eles deviam ter pensado em ter feito uma rotação, né? Fazer um pouquinho por vez. Eu acho que poderia agilizar um pouquinho mais, né?
para liberar o trânsito, para fluir melhor. Atrapalha um pouco o trânsito, claro, não tem como ser diferente, né? Mas não adianta, para tudo ter uma melhora tem que ter um transtorno, né? É impossível tu poder mexendo nessa estrutura toda sem causar alguma coisa no trânsito, né? Até pelo bem nosso, né? O ônibus acaba atrasando em função disso? Ah, mas alemãzinho, mas isso aí é bom, tem que mexer, estragar para depois arrumar. E acaba trazendo um pouquinho por causa das obras, mas tudo bem. Para melhoria, vale tudo. Faz 45 minutos eu estou esperando um Enarec e não veio. Trânsito, tranca tudo. Hoje de manhã, um lugar que eu podia passar em 5 minutos, eu levei mais de 20. Disse as pessoas, por exemplo, que vão estar em bairros mais afastados, não no centro onde estão recebendo as obras, também podem, de repente, ser beneficiadas com esse sistema? Não, com certeza, com a troncalização, tá, haverá uma distribuição de linhas bem melhor, né, através das estações de transbordos, que vai agilizar. Com certeza, isso, inclusive, dentro desse estudo que está sendo feito, poderá até haver, né, uma tarifação, a planilha de custos final poderá ter mudanças por causa disso, porque vai dar maior agilidade, maior mobilidade à frota do transporte coletivo, com isso barateando os custos, os insumos, menos combustível, menos desgaste dos pneus, enfim, né? Então, tudo isso, no final, é computado na planilha de custos. Quero saber a opinião de vocês também, guris, tudo bem? Tudo bem. Como é que está sendo durante esse período agora? E como é que vocês imaginam também que vai ser a locomoção dentro da cidade após essas obras? Boa noite, primeiramente. Atualmente está bem complicado, né? Porque tanto o pedestre como o pessoal que usa a Visat, o pessoal, mesmo motoristas aí, se deparam com uma porção de barreiras, né? Tem a Sinimbu, tem a Pinheiro. Então, claro que a longo prazo vai trazer muitas melhorias para a cidade. Mas, por enquanto, as obras estão acontecendo, como o senhor falou, não tem como fazer uma melhoria futuramente sem dar um transtorno atualmente, né? Então, eu acredito que vai ser melhor para a cidade, mas está bem complicado. E uma coisa chamada carona solidária pode ajudar. Vocês, enquanto banda, fazem muito isso também, Com né? certeza, a gente sempre se ajuda aí. Pessoal que precisa de ônibus aí, eu precisei também, preciso. Todo mundo se ajuda aí. Tá Tem certo. que se ajudar, né? E vocês estão há quanto tempo juntos, então, falando nisso? Cara, a gente tá... Essa formação, a banda existe desde 2011, tá? Inicialmente formada pelo Marcos aí. Tinha vontade de fazer um projeto com o irmão dele, o Marcelo, né? E em seguida me convidou, tocávamos em outro projeto. Ele me apresentou as músicas, desde então a gente está fazendo músicas próprias, blues, né? O que é bem complicado de tu inserir a tua música na cena atual caxiense, tá? Mas é isso aí. Vamos ficar com o som de vocês então, a gente vai para um breve intervalo. Enquanto isso, vocês ficam curtindo o som da banda Slips on Drops. Even when you're by my side, rather sleep tomorrow. But what fun won't that be if you don't know the wind rides wide? Let your hands stuff down. How does this take me back? Your gasoline, time along the ride. I'll drink whatever I can swallow. Every day now and then, all night with you. I'll spare you my love, telling all but true. I keep on running, baby, even when you're by my side. I'd rather sleep tomorrow. But what fun won't that be if you don't know the wind rise wide? Let your hands stuff down. How does this take me back? Your gasoline, time along the ride. I'll bring whatever I can swallow. Every day and now and then.
running my skin over your body. Sometimes I want to die as lonely, drown in your kiss, my honey. Darling, I don't want to die, not now, in this moment. Darling, still want to live one more day, another day. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre a mobilidade urbana. E eu quero saber aqui da Caroline Dallagnol, que hoje trouxe um pessoal também para participar do Armazém. Quero saber a opinião deles, quero também saber o que vocês prepararam hoje aí para a gente, Carol. Então, Roger, no início do bloco eu falei que tinha um festival muito famoso que aconteceu em 1969 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e esse festival marcou a história em plena Guerra Fria. Jovens se uniram em busca da paz. Você já sabe que festival é esse? Vou dar uma pista, olha só. What do I do when my love is with 15, 16 e 17 de agosto de 1969. O Woodstock tinha como lema 3 dias de paz, amor e rock and roll. Reuniu consagrados nomes como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joey Cocker, Santana, Bob Dylan, entre outros nomes do rock, que também se consagraram como músicos ao se apresentarem no evento. O festival marcou gerações e até hoje serve como inspiração para diversos festivais. Também esse festival inspirou muitas pessoas a criarem outros festivais e o DA de História criou então o Woodstoria, que também vem para contribuir. E eu já quero saber da Stephanie. O Woodstock ele foi criado justamente durante a Guerra do Vietnã em busca da paz, por causa da questão dos conflitos e tal. O Woodstoria vem por quê nesse momento? Bom, por ter sido um ícone da cultura hippie, né, dos anos 60, foi, consequentemente, um festival que foi maravilhoso para aquela época. E a gente quer trazer um pouquinho do gostinho das pessoas que viveram naquela época para o nosso atual momento de hoje em dia. Então, no DA de História, surgiu essa ideia de fazermos essa programação, que não vai ser tão extensa, mas vai dar aquele gostinho de a gente viver no tempo do Woodstock, que foi uma coisa tão interessante, né? O DA de História tem toda uma questão crítica à sociedade e vocês vão trazer tudo isso para dentro do Woodstoria? Essa é a nossa intenção. Até porque quando a gente está formulando as propostas para fazer a chapa, para concorrer ao DA de História com outras duas forças políticas dentro do curso, a gente pediu para os estudantes o que eles tinham saudade, principalmente para os que já tinham se formado, que existia na história e que não se estava mais tendo. E aí foi colocado que o Woodstoria no festival muito massa, eu não participei, e a gente se comprometeu a fazer. Hoje nós estamos aqui no Rede de Olhares discutindo a questão da mobilidade urbana, também falando sobre as obras que estão acontecendo aqui em Caxias do Sul. A gente falava anteriormente na questão da mobilidade e priorização do transporte coletivo. Luciano, representando o pessoal da Massa Crítica, né? Tudo bem? Tudo bem. Pessoal da Massa Crítica voltado à questão das reivindicações por ciclovias, né? Como é que você percebe esse projeto que hoje tem em Caxias do Sul? Ele está priorizando essa área da bicicleta também? Não. E se considerarmos que nós temos um carro para cada 1,6 pessoas, que as ruas não têm mais como ampliar, a cidade no raio do calçadão de 5 quilômetros, ela continua em crescimento, mas crescimento na vertical. Isso aumenta a quantidade de veículos por metro quadrado ali. Então, hoje, o motorista realmente reclama pela falta de espaço, que realmente não existe, por esse acúmulo de veículos na cidade, mas o espaço que não existe é de para-choque a para-choque. Se nós analisarmos o espaço lateral, hoje a Sinimbu, cada via tem 3,30 metros.
para um veículo de passeio, ele precisaria de 2,80 metros. Em 2 vias, nós teríamos uma alteração, uma modificação, uma adequação métrica, sobrando 1 metro de 2 vias. São 4 vias na Sinimbu. Então, o que nós solicitamos à Secretaria de Trânsito, do prefeito que se omite, por 4 anos nós estamos com esse movimento na porta da prefeitura, é essa adequação métrica das vias. Hoje não tem como admitir que uma Moreira César tenha 2 vias de veículos. Ali no meio, se daria quase para fazer uma 3ª via para um outro veículo, se a gente adequar aquele espaçamento métrico. Certo. Beraldo, como esse plano diretor agora voltado ao trânsito, está pensando também a questão do ciclista em algum projeto? Como é que está sendo tratado isso também? Não, dentro do plano de mobilidade, né, plano diretor, enfim, da prefeitura, tem alguns estudos que estão sendo feitos à parte do ciclismo. Agora vai ter estação, né? Aí, na antiga estação dos trilhos de trem, né, está sendo feito um projeto, né, para ver nos antigos trilhos fazer uma ciclovia. Tá? Existem alguns estudos, mas o principal agora, o foco da prefeitura está principalmente no transporte coletivo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que tu não pode fazer do dia para a noite. Vamos quebrar um paradigma, aos poucos, não podemos quebrar todos de uma vez. O ciclismo, do jeito que ele está vindo numa crescente. Só que é tudo devagar, não é como a gente gostaria. Todo mundo fala da Europa. Há quantos anos existe tudo isso na Europa, na Holanda, na Alemanha, enfim? Certo. O Brasil tem poucos anos ainda. Nós estamos engatinhando. E nós aqui em Caxias, a administração municipal continua dizendo, ela está jogando as fichas no transporte coletivo, mas nunca esquecendo do mais vulnerável, que é o pedestre e o ciclista. Agora eu quero saber, na verdade, a opinião do representante dos taxistas também, que faz parte hoje do programa aqui. Dá licença. Tudo bem? Nome do senhor? Mário Poser. Seu Mário, como os taxistas têm percebido também essa mudança no trânsito de Caxias do Sul com o passar do tempo? Ela está cada vez pior, no caso. A tendência é para melhorar, mas por enquanto está ruim. O que eu vejo em Caxias, ela tinha que ter duas frentes de trabalho, de dia e à noite também. Porque nós não temos condições mais de suportar uma frente de trabalho só. E então gera muito mais tempo, mais transtorno e mais trabalho para todo mundo, né? E dá mais estresse. E nós tínhamos que hoje fazer na educação, a educação para o trânsito lá na escola de começo, para nós termos uma boa educação no pessoal do trânsito. Tudo Seu bem. Nome? Salete. Salete, vocês... essa violência no trânsito, como ele comentou agora, trouxe um outro sentimento para vocês, né? Um sentimento de medo, né? De dirigir, é isso? Isso, de medo, muito medo. Daí eu disse, não, preciso vencê-lo. Daí busquei auxílio, né? Ajuda junto à instrutora, que foi a Deise, e com a psicóloga também, Estela, né? Para superar. Então, a Deise que me orientou, né, desenvolvendo minhas habilidades na direção, melhorando, né, as que eu tinha para superar o medo. Então, ela uma palavrinha básica que ela disse assim, Salete, cadê teu espírito de sobrevivência? Então, isso fez eu ver que eu precisava tomar atitudes e melhorar. Tá certo. Deixa eu ouvir ela também. Tudo bem? Nome? Tudo bom? Me chamo Eunice Machado. Eunice, como é que você também buscou contornar essa situação? Na verdade, até a questão de dirigir, né, devido ao caos, enfim, né, a gente que é iniciante, né, na carteira, a gente acaba... Que tipo de sintomas você tinha? Eu suava muito. Na verdade, assim, eu sempre fui muito controladora. Então, no trânsito, não tem como controlar e prever algumas coisas. Por mais que tu dirija de maneira defensiva, muita coisa tu não consegue prever, né? Quando alguém vai te cortar à frente, tu não tem como prever. E aí que entrava o pânico. Então, eu não sabia lidar com o inesperado. Então, sozinha, eu não ia perder esse medo. Procurei ajuda. Eu acho muito importante. Quando chega no teu limite, que eu chegava a suar frio e dava um pânico mesmo, eu largava o carro e parava, né? Aí, com a ajuda da Deise, da Estela, com uma terapia, algo que faça tu ter esse instinto de sobrevivência, não, tu tem que passar por isso, tu tem que criar habilidades para lidar com isso. Acabei me controlando e já estou por aí. Vamos falar com a Deise, então. Responsável, né, Deise, por esses cases de sucesso hoje. Por parte dela, né? Deise, é muito comum esse tipo de situação das pessoas chegarem para fazer autoescola com medo de dirigir.
Na realidade, eu trabalhei 13 anos com autoescola, né, no Centro de Formação de Condutores, e decidi, no final do ano de 2013, a trabalhar com habilitados e direcionado para esse medo de dirigir. Vendo em Caxias toda essa situação de trânsito, de aumento de veículos, eu vi que as pessoas saíam do Centro de Formação de Condutores com deficiências. Então, em parceria com a Estela Mares, né, que é a psicóloga, a gente procura identificar. Eu trabalho a parte das habilidades, né, identificando os medos e trabalhando em partes. Na realidade, a gente precisa primeiro conhecer o carro, a gente precisa primeiro vencer o medo dos pedais, realmente ter o comando deles e, a partir daí, desenvolvendo o restante. E a parte emocional é com a Estela daí. Tá certo. Eu quero ouvir ela ali atrás, que eu fiquei sabendo uma história super bacana, que não só superou o medo de dirigir, como foi muito longe, né? Foi bem legal. Qual é o seu nome? Meu nome é Neller. Neller, como é que foi essa tua experiência? Eu sou da fronteira, eu sou da cidade de Jaguarão. E eu dirigi no Uruguai, né? E a polícia camineira lá, ela é bem rígida, né? Então, se acontece algum abalroamento, alguma coisa no trânsito, eles apreendem o carro e o motorista. Então, e ponto. Né? Então, o momento que se atravessava a ponte era aquele nervosismo. E agora, porque é o que eu sempre digo, não adianta a gente ter a carta de alforria, que é a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, se você não se sente livre e certo de que vai fazer o melhor no trânsito. Show! Parabéns para todas vocês, viu? São exemplo hoje. Eu quero falar agora com esse rapaz aqui que tem também um projeto super bacana, né? Caroninha.com, é isso? Isso, caroninha.com. Justamente para quem tem medo de dirigir, quem não tem também, quem não quer andar de ônibus, pode apostar nisso. Isso, é um projeto que visa auxiliar a sociedade, né? Que é um problema grave mesmo, são muitos carros, um carro a cada 1,6 pessoa, né? Então, a gente fez o projeto do TCC da faculdade. E ele é um site que as pessoas se cadastram e procuram pessoas que têm o mesmo trajeto. E assim elas podem combinar uma carona, até 5 pessoas no mesmo carro, dependendo, vai para a faculdade, para o trabalho. E a ideia é realmente reduzir o número de veículos nas ruas, né? Fica a dica então aí, caroninha.com. Isso, Caroninha. Isso aí. Com esse bom exemplo que nós encerramos o Rede de Olhares de hoje, mas você, é claro, nosso convidado, pode participar com a gente pelos nossos canais de interatividade, ainda enviando suas dicas. Hoje o programa chega ao fim, mas vocês ainda vão curtir um pouco mais da banda Slips and Drops. E tem uma surpresa, quem quiser os ingressos da banda da próxima apresentação, pode entrar em contato no 3218 2194. Over under the sun.
just to do something